Vídeo rápido para a gente falar especialmente do Bradesco, mas não só isso. Você que está à procura de boas empresas, boas pagadoras de dividendos, só nessa semana a gente já teve um tsunami de anúncios de dividendos. A gente já teve Semig, Itaúsa, Home, Hypera, Renner, B3SA3, Vibra e Bradesco na data de ontem. Essas duas últimas são ações que fazem parte da carteira do Barsi. E fora todos esses, a gente ainda tem pagamento. Caiu na conta hoje dividendos de Petrobras e dividendos de Ferbasa, FESA 4, mas a gente vai falar do Bradesco, é nele que a gente vai focar. O Bradesco que também faz parte da nossa estratégia e muita gente se pergunta se ainda vale a pena, se faz sentido, mesmo depois de toda essa alta, a gente vai falar disso, fazer uma análise fundamentalista, calcular preço-teto, preço justo e no final do vídeo, gerenciamento de risco, que é o mais importante para o investidor. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pela Home, uma small cap do setor industrial, ela anunciou que vai pagar mais de 22 milhões de reais em proventos em forma de juros sobre capital próprio. Aqui a gente tem incidência de imposto de renda, desconta 15% direto na fonte e o valor bruto disso é de 24 centavos por ação. Para ter direito a esse pagamento, o sócio ele tem que estar posicionado no dia 23, então atenção aqui, segunda-feira agora é a data com e terça-feira, dia 24, é a data ex. A partir dessa data, não tem mais direito a receber esse JCP e o pagamento ele vai cair em novembro, no dia 21. Home que já divulga o balanço no próximo dia 22 de outubro, ela sempre é pioneira, ela sempre dá o pontapé inicial na temporada de balanços, então daqui a 30 dias a gente já começa mais uma temporada. No acumulado desse ano, as ações caem quase 10% e o dividend yield atual está na casa de 5%. Fora isso, a gente também tem a B3SA, a operadora da Bolsa de Valores brasileira. Ela aprovou mais de R$500 bilhão em forma de remuneração. No caso dela, essa distribuição é dividida, a gente fala de dividendos e de juros sobre capital próprio. A maior parte disso é em JCP, são 326 milhões, em um valor bruto de pouco mais de 6 centavos por ação, que depois que a gente desconta o imposto de renda, o valor líquido ele é de pouco mais de 5 centavos. Além disso, a gente também tem quase 200 milhões de reais agora em dividendos, que corresponde a 3,5 centavos, e no caso de dividendos, a gente não tem desconto de imposto de renda. O pagamento ele vai ser feito no dia 7 de outubro e para ter direito a esse pagamento, o sócio tem que estar posicionado no dia 24 de setembro. Então, mais um anúncio bem próximo, o da Home cai na segunda e o da B3 cai na terça-feira. Além desses dividendos, a gente também teve cancelamento de ações. Na mesma reunião, o conselho aprovou o cancelamento de 120 milhões de ações, que é uma redução de capital social. Isso daqui também gera valor para o sócio. Em 2024, a empresa tem uma queda de 18%, quase 20% nesse ano, e o dividend yield atual está na casa de 3,5%. Além disso, a gente tem a Itaúsa, que também já anunciou dividendos, então olha como o carrinho está cheio, a gente tem um verdadeiro tsunami de anúncios nesse mês. E mesmo depois desse anúncio recente, o BTG soltou um relatório que vai muito em linha com algo que eu queria comentar faz tempo, principalmente para quem é sócio da empresa e para quem gosta da Itaúsa. Nesse relatório que foi feito depois de uma reunião deles, eles trazem que a Itaúsa pode pagar dividendos maiores ainda no futuro. A Itaúsa ela tem um forte nível de capital e a política de distribuir 100% de tudo aquilo que ela recebe do Banco Itaú. E o Banco Itaú, de todos os bancos, é aquele que mais distribui quando a gente fala de volume de capital. E a partir daqui que fica interessante, eles trazem a questão do desconto de holding, mas não naquela discussão que todo mundo usa, e a gente já comentou e estudou, sempre vai haver um desconto do NAV, que é o Net Asset Value, para o valor de cotação da Itaúsa, da Bradespar, da Cosan, da Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett. Esse desconto ele sempre vai existir. O que eles comentam aqui, que veio da reunião com o pessoal, é relacionado à ineficiência tributária, no que diz respeito a PIS e COFINS sobre rendimentos recebidos do Itaú. No comentário aqui eles citam o Itaú, mas a ineficiência tributária ela é em cima da holding, da estrutura de capital dela e daquilo que ela recebe de todas as investidas. Como o Itaú é aquele que paga mais, por isso eles deram ênfase a isso, mas a ineficiência ela gira em cima da holding como um todo. Na opinião da própria executiva de finanças da Itaúsa, esse desconto ele deveria ser de 7 a 8%, considerando apenas essa ineficiência fiscal. O que ela quis dizer com isso? O desconto de holding deveria
deveria ser hoje de 7 a 8%? Não, e eu nem concordo com essa afirmação, porque mesmo no melhor dos mundos, eu não acredito que ele vai ficar abaixo de 10%. Porém, a gente tem em tramitação toda aquela questão da reforma tributária, e essas empresas como Bradespar, Cosan e Itaúsa, caso isso vá para frente e caso dê certo, porque no Brasil a gente tem uma tendência de querer fazer algo bom e de repente o que retorna é pior do que a gente imaginava, a gente vê o IVA aí na casa de 28%, caso isso dê certo, essa questão da tributação ela se torne, mesmo que cara, se torne mais eficiente, algumas empresas vão ser prejudicadas e no caso das holdings, elas tendem a ser muito beneficiadas. Eu fui buscar um último estudo de uma matéria que a gente teve há um certo tempo, já lá no começo do ano, e a estimativa é de que a Itaúsa pode ganhar até 8 bilhões de valor de mercado só com essa reestruturação de capital. Então, enquanto muitas empresas penam, como por exemplo a Ambev ela é o extremo oposto, ela é uma empresa que saiu muito prejudicada, mas que na minha opinião está fazendo um bom trabalho, ela vai conseguir lidar com essa nova estrutura. No caso da Itaúsa, a gente pode ter uma situação muito melhor. Não só de valor de mercado, não só de cotação, a gente vai ter uma eficiência na distribuição daquilo que ela recebe. A gente pode ter um repasse para o sócio ainda melhor do que ele é hoje. Itaúsa, que em 2024 tem um cenário diferente dessas empresas, ela tem uma alta de quase 10%, está cotada acima de R$ 11 e o dividend yield atual é de quase 8%. Ele está bem acima, muito maior do que no passado recente, mas a empresa mais do que dobrou o payout nos últimos anos. Comentar sobre o Bradesco, matéria principal do vídeo, que anunciou dividendos na data de hoje. A gente fala de um valor acima de 2 bilhões em forma de JCP, então aqui a gente tem desconto de 15%, e o valor líquido já descontado, que vai cair na conta de quem é sócio, para as ações ordinárias, ele é de 15 centavos, e para as ações preferenciais são 17 centavos por papel. Mesmo com esse anúncio, o Bradesco está em queda na data de hoje, e para ter direito a esses proventos, o sócio tem que estar posicionado no dia 30 de setembro, no final desse mês, daqui a 10 dias. No movimento recente do banco, ele tinha anunciado lá atrás a compra do banco John Deere, na minha opinião muito interessante, ele se expor ao agro comprando metade de uma operação, e isso acabou de ser aprovado durante essa semana, o CAD autorizou a compra do Bradesco em 50% do banco John Deere. Antes da gente falar dos números, como que o Bradesco está posicionado quando a gente fala dos grandes bancos? O Itaú ele segue líder em recomendação, ele segue líder como compra de valor. O Banco do Brasil, algo muito próximo disso, apesar de alguns desafios que a gente já comentava aqui há bastante tempo, mas mesmo assim, apesar dessa alta de inadimplência e o PDD está na parte de cima do guidance, o banco cresce em receita, o banco cresce em lucro e, na minha opinião, quando a gente fala de remuneração, está entre as melhores empresas da Bolsa de Valores. E a gente teve uma virada de chave no caso do Bradesco, mesmo com números fracos, o mercado começou a olhar para ele de uma maneira um pouco diferente, porque ele deu sinalização de continuidade de melhora. Os números melhoraram um pouco, perspectiva econômica está mais favorável na opinião deles, e isso melhora as projeções, inclusive para 2025. Nesse trimestre a gente teve os primeiros sinais de vida, se assim a gente pode dizer, os primeiros bons sinais de recuperação do banco, um lucro de quase 5 bilhões e uma alta de 4,4%, mas além desse número, os principais indicadores tiveram uma melhora pequena, mas eles melhoraram. A performance da carteira melhorou, a inadimplência do banco também melhorou, principalmente no pessoa física, que é muito importante para o banco, melhorou bastante. Despesa com PDD caiu quase 30% na comparação anual. Operação de seguros, como sempre, trazendo um bom resultado. Muito em breve, imagino que daqui a uns 2 anos, caso a empresa continue nesse ritmo, só a parte de seguros do Bradesco já vai lucrar praticamente 10 bilhões no ano. E mesmo com tudo isso, o banco ele ainda está abaixo da expectativa, ele está abaixo do próprio guidance. A carteira não cresce no ritmo esperado e a margem está muito aquém do que eles previram. A notícia positiva foi o PDD, que se continuar nesse ritmo vai ficar abaixo ou na faixa inferior do guidance. Por isso que, na minha opinião, e a gente já vai comentar mais no gerenciamento de risco, quem compra Bradesco ou quem se tornou sócio dele tem que ter muita paciência. Eu sempre trouxe em todos os vídeos que, mesmo acreditando na recuperação, vai ter que estar disposto a ficar com esse dinheiro travado por meses ou talvez anos até que ele realmente volte a performar. Bradesco, que coberto por 13 casas ou 13 analistas, tem 7 recomendações neutra, 6 recomendações de compra e nenhuma recomendação de venda. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. A gente abre a DRE da empresa no maior histórico possível. A primeira imagem, no caso do Bradesco, ela é positiva, apesar das oscilações no longo prazo. A receita e o lucro crescem e o banco nunca deu nenhum prejuízo.
Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, tem uma média histórica de 15%, é baixa para um grande banco, muito puxada por esses últimos resultados, e quase tudo do Bradesco se reflete nessa imagem. A questão principal é saber ou acreditar na recuperação do banco, na retomada de eficiência, na retomada de melhores margens. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, a gente tem uma média histórica de 4,4%. O dividendo do Bradesco ele sempre ficou nessa casa de 4%, só que além dos dividendos, no caso do Bradesco, a gente também agrega recompra de ações e bonificação. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, ele tem uma média histórica acima de 10 vezes e o PL atual também está na casa de 10 vezes. Eu já vi alguns comentários de gente dizendo que o Bradesco não vale a pena porque ele está acima do seu PL histórico ou porque o PL dele está um pouco alavancado, só que vale sempre a gente lembrar que o preço sobre lucro ele tem duas variantes. O PL pode ir para baixo por uma queda na cotação ou o PL pode ir para baixo porque o lucro da empresa subiu. E esse é um dos motivos do porquê a gente tem há pelo menos uns 6 meses o Bradesco sendo negociado acima de 10 vezes, o próprio Santander sendo negociado acima de 10 vezes. O mercado tem expectativa de que essa relação PL ela seja melhorada não por uma queda na cotação, mas por um aumento no lucro dos bancos. O mercado espera uma recuperação. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, eu já deixei anotado aqui pra gente o que o Bradesco pagou ano passado e o que ele pode vir a pagar esse ano. Como os dividendos em 20, 21, 22 foram muito baixinhos, aqui não vale a pena a gente fazer uma média dos últimos 5 anos. A gente está no final do ano, já fica um pouco mais fácil fazer algo preditivo. Então no ano passado o Bradesco distribuiu bastante, foi mais de R$1,50. Nesse ano ele já distribuiu 75 centavos e eu deixei anotado aqui 65 centavos, que é aquilo que ele pode vir a distribuir. Ele acabou de anunciar 17 centavos, que é um dividendo meio fora de data para o Bradesco, porém, a gente sempre tem um pagamento muito forte no final do ano. O Bradesco costuma pagar no meio e no fim um valor bem maior, e caso ele anuncie da mesma maneira que ele sempre anunciou nos últimos anos, lá no mês de dezembro, além de mais 4 dividendos mensais, a gente pode ter um dividendo de 65 centavos para dezembro desse ano. Então, quando a gente soma os 75 que ele já distribuiu, mais esses 65 centavos que ele pode vir a pagar, a gente teria R$1,40 por ação, que é uma estimativa cautelosa. A gente poderia subir isso daqui, por exemplo, uma vez que o banco está aumentando seus lucros nos últimos balanços, mas a gente vai ser cauteloso porque ainda assim é um bom número. A gente pega e divide isso por 6% e o preço teto no caso do Bradesco ficaria acima dos R$23. A ação hoje é negociada na casa dos R$13. E o preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado. Pegamos o 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 1,25, multiplica de novo pelo Business Valor Per Share, que é o VPA, 15,47, extraímos a raiz quadrada e a gente vai ter um preço justo de quase R$21. Gerenciamento de risco esse, pessoal, individual, intransferível. Então a gente falou do Banco Bradesco, uma empresa do setor bancário e financeiro, e ele ainda detém nota 5, ele ainda é considerado uma empresa nota máxima, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas respectivamente. Eu ainda gosto da empresa, continuo tendo a mesma visão que eu sempre tive do banco, os números pioraram, mas a tese ela ainda existe, e para quem é sócio, para quem pretende ser sócio da empresa, e em todo esse período que a gente tem praticamente uma lateralização, quem gosta da empresa, quem é sócio ou quem pretende ser sócio, a gente pode estar naquilo que eu sempre chamo de período de acumulação. Mas para isso, o investidor ele tem que acreditar na recuperação, de que ele pode melhorar e de que ele ainda vai existir no futuro. Particularmente eu sigo comprando, há mais de um ano eu venho num ritmo muito forte de compra no banco e o Bradesco hoje ele inclusive ocupa a segunda posição da minha carteira, ele ultrapassou inclusive a posição que eu tinha em Itaúsa, algo que eu nunca imaginei que ia acontecer dada a preferência que eu tenho pelo Itaú, quando eu comparo ele com qualquer banco nacional, mas aqui falando do Bradesco, tudo isso é porque eu ainda enxergo uma grande diferença do valor do banco para o preço de tela. Eu vejo muito mais valor na companhia do que aquilo que ela vale e aos preços que ela ainda é negociada, muito focado no yield on cost daqui a 5 anos, que ainda é curto prazo. Eu busco sempre maximizar isso. O Bradesco tem uma média histórica de 4%, o dividend yield hoje é de 8%, o yield on cost ele é muito acima disso, e daqui a 5 anos, se aproveitando
aproveitando de momentos de queda, caso a empresa se recupere, porque o futuro a gente nunca sabe, a tendência é de que ele nunca mais baixe da casa de 2 dígitos. O que pode atrapalhar o Bradesco em específico é uma possível recessão. Claro que todas as outras empresas elas também são prejudicadas, elas perdem cotação, mas no caso do Bradesco, ele é um banco muito mais sensível por conta da carteira dele, por conta de pessoa física, por conta de inadimplência. A tendência é a dele sofrer mais do que o Banco do Brasil, tem um foco muito forte no agro, mais do que o Itaú. Esse é o único ponto que eu vejo que atrapalharia a recuperação do Bradesco. No mais, caso isso não aconteça, eu ainda acredito na recuperação, e como a gente não pode prever o futuro e apenas se preparar, quando a gente vê grandes investidores se aproveitando de possíveis desconto na cotação, isso pode ser um motivo e uma resposta para muita gente que tem dúvida se ainda vale a pena ou não se tornar sócio do Bradesco mesmo depois dessa alta recente. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente falou de muitas empresas, a gente teve uma semana recheada de dividendos, e além do mais a gente voltou a falar do Bradesco, algo que a gente não fazia há muito tempo, desde quando todo mundo voltou os holofotes para o banco. Nesse momento a gente se afastou um pouco e começou a olhar para outras empresas. Deixa no comentário se vocês são sócios de alguma dessas empresas ou não, caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal. Preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.